Hello, olá pessoal, tá começando a chegar todo mundo. Eu vou ter que colocar os meus óculos. Vou pedir ajuda também para minha filha Bia, para me ajudar a ver as perguntas. Tô aqui hoje, invadi o Instagram da GNT para conversar com vocês, Nhaque e GNT, para conversar com vocês, pra gente falar sobre confeitaria. Eu até botei uma doma, o meu brinco que vocês adoram, para inspirar esse papo gostoso que a gente vai ter sobre confeitaria. Então, tô vendo que tá todo mundo já entrando. Sejam bem-vindos. Eu tô aqui em casa, na minha cozinha, pra conversar com vocês. Mandar beijos, vou botar aqui o óculos. Comidas do mundo afora, um beijo. Esse brinco é muito lindo, né, Janaína? É um brinco muito lindo. Só que ele é pesadão, eu amo, né? Mas é só pra aparecer assim pra vocês, porque no dia a dia é pesado, mas eu adoro. Bibi, entra aí no Nhaque, que a gente tá aqui. Minha filha já chegou pra ler pra mim, se eu passar as perguntas. Queria perguntar pra vocês, então, quem aí é confeiteiro, levanta a mão. Quem ama um doce, quem é da confeitaria. Vamos levantar a mão pra gente começar. E aí são perguntas e respostas. É muito legal, porque toda vez que eu venho falar sobre isso, a gente vê muita pergunta sobre bolo, né? Inclusive tem um bolo assando aqui. Eu já fiz um bolo de chocolate, deixei aqui no forno. Daqui a pouco a gente tira pra ver esse bolo junto. Agora, um grande segredo do bolo, que é importantíssimo, é a gente entrar com esse bolo, primeiro, em forno pré-aquecido sempre, e também pra gente não abrir o forno nunca, tá? Então, é super importante. Fernanda, beijo, muito obrigada. Quem acabou de fazer um pudim que falou aqui? Janaína fez pudim. Oh, meu Deus, manda aqui pra mim. Mari 17 tá sempre aqui. Muito obrigada. Andréia tá feliz. Alguém falou, por favor, a bruxinha Lola, parece um fouet. Pois é, um fouet, é uma mistura de é um brinco exatamente num formato de fouet. É muito lindo, o pessoal tá dando oi. A Mariana Bradford tá falando que não é da confeitaria mais ama, mas a gente sempre faz um bolinho em casa, né? Elaine Lima, ama doce, acho que ela é de Portugal, que ela tá aqui colocando várias bandeirinhas. Comida Mundo Afora, muito obrigada, meu fã, obrigada pelo carinho. Lígia, que bom. Não, Lilia, Jundi, eu acho, né? Só curiosa, tá ótimo. Cozinheiro e pouco confeiteiro, é isso aí. Borges Cosmildo. Se eu falar alguma coisa errada, né? Tá tudo bem. Amo bolo, mão doce. Faço torta de limão, adoro doce. Ai, bolo de iogurte com goiabada, Ana Carolete. Gente, seu nome é Carolete? Eu adorei esse nome, parece comigo. Eu quero essa receita, hein, Ana? Quem já foi? Aqui, a Suzana já foi na minha loja. Cozinhando com a Adriana, adorou meu brinco. Meu brinco é um brinco feito por um artista que se chama Carlos Pena, lá de Belo Horizonte. E depois lá no meu Instagram eu posto pra vocês tudo bonitinho, tá bom? Qual é o seu doce favorito? O meu doce favorito, tá sendo aí uma pergunta. Meu doce favorito com certeza é brigadeiro. Que é muito doce, eu gosto de doce bem doce. Brigadeiro é um deles. Quindim também gosto muito, que tem bastante açúcar. E agora tem um doce que é super curioso, que uma vez eu postei, as pessoas, muita gente não conhece. É um doce de origem italiana que se chama sfogliatelle. O sfogliatelle, que é folhado, né, na verdade o nome, é um doce triangular, todo folhado, é muito bonito. E ele é recheado com aquele creme de ricota, com um pouquinho de limão, laranja e frutas cristalizadas. E a textura dele, ele tem uma textura diferente. Então, na verdade, a massa é uma massa folhada, mas ela não é folhada como a gente faz com manteiga. Ela é folhada com gordura de porco, banha. Então ele fica muito crocante. Então acho que esse é o meu preferido. Aí depois brigadeiro, né? Brigadeiro todo dia, qualquer hora. Farinha que você já deu.
Ah, quem acabou de ver o Que Seja Doce, adora os comentários. Muito obrigada. Falaram aqui que fizeram bolo de banana com caramelo, mas ficou amargo. Ah, vamos falar do caramelo. Ó, Janice Daruix falou aqui. Fiz um bolo de banana com caramelo e definitivamente sou péssima no caramelo. Ficou amargo. Você não é péssima em nada, tá? Primeiro, não tem isso. O que acontece? O açúcar, quando ele derrete, tem até um termo que se usava antigamente. Eu lembro que quando eu era criança, a gente era menor, o pessoal fala assim, é açúcar queimado, né? Ah, tá gripado, toma leite com açúcar queimado. Queimado não. É açúcar douradinho. Então, para fazer um caramelo, o primeiro passo é o açúcar. Então, a gente vai usar o açúcar branco, seco. Então, vocês vão colocar numa panela, numa frigideira, que de preferência é melhor não ter nenhum revestimento antiaderente, o inox é bom para isso. Vai colocar o açúcar. Então, por exemplo, se a gente estiver usando 300 gramas de açúcar, a gente nunca começa colocando todo o açúcar de uma vez. A gente vai colocar um pouquinho menos da metade, sei lá, 100 gramas de açúcar e vai mexendo e ele derrete. O caramelo seco, que não leva água, ele pode ser mexido. O caramelo com água, não. Mas esse que a gente está fazendo, ele é sem água. Então, eu vou colocar ali 100 gramas do açúcar, vou mexendo. E quando ele começar a derreter, eu ponho mais um pouquinho. E ele vai derretendo. Depois mais um pouquinho. E ele vai derretendo. É mais fácil de controlar dessa forma do que se a gente põe todo o açúcar de uma vez. E entendam que pode mexer. Agora, a coloração do caramelo, para quando ele tá no ponto certo, não é... Ele tá queimado. Eu falo que ele tá um dourado claro. Um loiro, assim. Meu cabelo tá mais pro grisalho ultimamente na quarentena, mas é meio um loirinho, né? Não pode deixar ele escurecer demais, porque senão ele amarga assim. Uma vez que a gente colocou, então, todo o açúcar e ele ficou nessa cor dourado claro, a gente reduz o fogo e vai adicionar o creme de leite. Para não errar, para fazer um toffee, 1 para 1. Então, uma xícara de açúcar, uma xícara de creme de leite, dá certo já. O ideal é você adicionar esse creme de leite já aquecido. Então, bota no micro-ondas para ele dar uma aquecida, ou numa panelinha ao lado. O creme de leite fresco. O açúcar ficou daquela cor bonita, derrama e mistura. E aí cozinha no fogo baixo, porque mesmo a gente já tendo colocado um líquido no açúcar, se a gente continuar no fogo alto, ele também pode amargar, porque ele continua cozinhando, tá bom? Respondida, Janice? Mais pergunta. Mais pergunta, de quem? Se tem alguma dica para fazer biscoitos amanteigados? Sim, dica para fazer biscoito amanteigado. Essa pergunta é muito boa. Não sei de quem é. Tenta anotar de quem é, tá, Bibi? Pra gente poder falar. Minha assistente aqui, olha, ela é muito eficiente. Biscoito amanteigado é muito parecido com as massas. Isso é legal que a gente já resolve duas questões. As massas como a massa brisée, a sablé, a sucrê, as massas de torta e os biscoitos amanteigados são todos da mesma família. Quando a gente tem, então, a farinha associada a uma quantidade grande de gordura, no caso a manteiga, a gente não deve sovar demais. A gente tem que misturar muito devagar. O que acontece? Se eu sovar muito essa massa, o que vai acontecer é que no lugar dela ficar gostosa e quebradiça, ela vai desenvolver o glúten. Glúten é aquele efeito que a gente gosta no pão, que vai fazer o pão ficar elástico e todo cheio de bolhas, mas a gente não gosta nas massas. Ao contrário, a gente vai fazendo com as pontinhas dos dedos, desfazendo. Eu falo que é contar dinheiro assim, ó, mistura de contar dinheiro com beliscar o irmão, sabe? Você vai beliscando, beliscando e soltando a farinha assim com açúcar e a manteiga. Quando vira, então, essa mistura, a gente vai adicionar o ovo, se for um biscoito, um pouquinho de água ou creme, depende da receita. E vai mexer com a mão até homogeneizar. E aí, ó, para. Deixa essa massa descansar e depois abre. O que acontece com os biscoitos? Como a gente gosta de cortar bonitinho, a gente abre e corta. Aí sobra aquela massa, aí a gente amassa de novo. Abre e corta, amassa de novo. E ele vai ficando duro porque vai desenvolvendo o glúten. Respondido?
Dá alguma dica do seu brigadeiro. O que você faz no seu brigadeiro? Brigadeiro. Bom, vocês já me ouviram muito, quem acompanha o Que Seja Doce, já me ouviu muito falando do ponto que eu gosto do brigadeiro. Eu gosto do brigadeiro puxa-puxa. Pra mim são tem dois tipos de doce. O brigadeiro clássico, que é o brigadeiro que leva só leite condensado, manteiga ou margarina e chocolate em pó ou achocolatado. E aí a receita é sempre a mesma. Para uma lata, uma colher de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e 3 a 4 colheres de chocolate em pó ou achocolatado. Para ele desenvolver o puxa, são duas questões. A primeira é só usar esses 3 ingredientes e mexer vigorosamente. Eu falo que a nossa mão, ó, olha o movimento, é assim, ó, não é assim, naquela lerdeza. Por quê? O mexer bastante vai estimular, porque o que é o brigadeiro? Que isso é uma coisa legal também pra gente que é confeiteiro ou que cozinha. É muito legal a gente entender o que é um brigadeiro. É um caramelo, é um doce de leite, é muito parecido com o toffee, porque no leite condensado eu tenho gordura, manteiga, açúcar e leite. Se eu faço um caramelo, é isso que eu quero. Se eu mexo bastante, ele vai ficar puxa. Então, mexe, 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 mexe. Aí tem outro tipo de brigadeiro, que são esses brigadeiros gourmet, que a gente chama, que é o brigadeiro que tem um teor alto de gordura. Que aí é um brigadeiro que leva ou creme de leite, ou chocolate em barra. Então, qual é a característica que ele vai ter? Como ele tem mais gordura, ele vai ficar com uma textura mais próxima de uma ganache ou de uma trufa. O que faz a gordura num preparo? Tem um termo em inglês, sem ser chata, anglicanista aqui, mas é legal a gente aprender, que é o seguinte, a manteiga, ela é um shortening, a gente chama, o encurtador. Então, tudo que eu tenho o brigadeiro que ele é assim, ó, ele é uma coisa comprida. Quando eu ponho bastante gordura nele, ele quebra. Então, a textura, em vez de ficar puxa-puxa, ela fica mais curtinha, fica uma textura mais aveludada. A mesma coisa, por que o biscoito amanteigado que eu falei antes desmancha na boca? Porque ele tem muita gordura, muita manteiga. E essa manteiga tá quebrando as tramas da farinha e tá deixando esse biscoito ficar esfarelando na minha boca. Então, brigadeiro é isso, gente. Brigadeiro é só mexer muito, ingredientes corretos. E aí você escolhe a textura puxa-puxa, com menos gordura, só um pouquinho de manteiga, ou uma textura mais ganache, tá? Deixa eu ver aqui. Beijos. Amei seu brinco. Que a vida seja doce, que seja doce, tá sempre aqui. Pode fazer. Deixa eu só ver se tem mais beijo. Olha, 2 anos de casado, Chargas quer fazer tiramisu. Eu ia falar isso agora. Bia? Então, Chagas, ele vai... Minha roupa, eu já vou falar dela, gracinha. O Chagas quer fazer uma surpresa para a esposa dele e fazer tiramisu. Tiramisu é um doce super clássico italiano que leva só 4 ingredientes. 4 ou 5. Espera aí que a gente já recapitula. Então, você vai fazer uma mistura de gemas com açúcar, como se fosse uma gemada bem estável. Então, aí você vai pôr as gemas e o açúcar e vai bater muito, Charca, mas assim, muito até ela ficar bem aerada e clara. Gemas cruas, tá? Depois, a essa mistura de gemas com açúcar, você vai misturar o queijo mascarpone. O queijo mascarpone, ele é o creme de leite fresco acidificado. Então, se não tiver, a gente pode substituir pelo cream cheese, pelo requeijão de copo, um requeijão um pouco mais firme também funciona, tá? Então, você vai adicionar esse queijo e tá pronta a primeira parte. Depois, você vai precisar dos biscoitos, champanhe, ou se você for um bom confeiteiro, pode fazer o seu próprio pão de ló e deixar ele mais assado um pouquinho. E vai banhar, a Bia vai pegar uma água que eu engasguei. Vai banhar esses biscoitos numa misturinha de café coado, forte, ou café expresso, se você tiver uma maquininha, com um pouquinho de vinho marsala ou licor. Vai embeber, montar creme,
biscoito embebido e aí polvilha chocolate em pó. Creme, biscoito embebido e chocolate em pó. Então, são só esses ingredientes. Então, é muito fácil de fazer. O tiramisu é um desses preparos aonde a escolha de bons ingredientes vai fazer o sucesso do produto final. Tá bom? Boa sorte. Quando a gente usa manteiga com sal ou sem sal? Ah, olha, uma pergunta legal. Manteiga com sal... Opa, melhor eu não mexer aqui que eu tô... Quando é que eu faço manteiga com sal ou sem sal? Na verdade, o sal que tem na manteiga, ele é muito pouquinho e tudo na nossa vida que a gente bota um pouquinho de sal fica melhor. Então, não tem problema. Agora, dependendo da receita, se você acha que aquela receita você quer dar a quantidade de sal dela, aí é melhor usar sem sal, porque aí você regula o quanto que você quer colocar de sal, né? Quem fala isso é o Lucas, nosso querido, meu parceiro lá no Que Seja Doce, ele fala, o sal eu que quero saber quanto que eu vou pôr, então eu não uso manteiga com sal. Pra mim, eu uso com ou sem, a que eu tiver disponível, e aí eu doso esse sal, tá? Mas, se você é confeiteiro e vai comprar bastante manteiga pra usar sempre, aí já compra sem sal, que é mais fácil, que aí você controla a quantidade de sal, tá bom? As pessoas querem saber, primeiro, manteiga ou margarina? Ah, essa pergunta é muito maravilhosa. Manteiga ou margarina? O resultado de textura, aparência, enfim, resultado visual e de textura da manteiga e da margarina são idênticos, tá? A margarina, ela é um creme vegetal substituto da manteiga. Então, por exemplo, vegano ou quem tem intolerância à lactose pode utilizar a margarina sem problema nenhum em substituição pode usar a margarina, em substituição à manteiga sempre. No meu ponto de vista, isso também é uma coisa, assim, pra mim não tem certo e errado, tá? Tem o que eu gosto, o que eu acredito e o que é o que o outro acredita. Eu acho que a gente também não deve ser muito careta com isso. A margarina, ela tem um sabor que não me agrada. E a margarina, ela é também um produto que ele é muito industrializado. Então, a gente não sabe como é que é feita a margarina. A manteiga eu sei. E a manteiga é um produto mais puro, mais natural. E eu gosto mais do sabor. Agora, em termos de resultado, pode usar que não tem problema nenhum, tá bom? Creme de leite fresco ou de caixinha pode substituir? Boa, vamos falar aqui. Creme de leite, se é fresco ou se é de caixinha, né? O creme de leite, na verdade, ele quando ele é fresco, toda vez que eu preciso cozinhar o creme, aquecer o creme ou aerá-lo, dar textura, que é bater o chantilly no caso, eu preciso do creme de leite fresco. Quando eu não vou cozinhar, nem quero ar, eu uso o de caixinha igualmente. Entre o fresco, o de caixinha e o de lata, tem uma diferença de teor de gordura. Quanto a lata tem mais, eu não lembro de cor, me desculpem, mas eu não lembro as porcentagens. Mas assim, acho que é 17% de caixinha, 25% o de lata. E o fresco é menos. Então, também tem mais gordura. Então, você vai ter mais... Vai ficar mais aveludado. Então, você quer muito aveludado a sua ganache? Faça com o de lata, tá? Apesar de eu achar também que o de lata tem um gostinho residual de lata, que não é legal, né? Mas aí também depende, né? Dicas de recheios para torta salgada. Já vou falar. Ó, o Chagas, vou só continuar porque a gente falou do tiramisu. Qual o melhor café para umedecer o biscoito? Eu gosto do café forte. Então, ou um café coado com pouca água ou o expresso, se você tiver uma maquininha em casa, tá bom? Olha só, gente, que legal. Tem um pessoal aqui. Adoro você, Deb. Obrigada. Muito obrigada. Não, como faz pão não açucarar? Faz para não açucarar a cocada. Tudo que é açúcar é porque a gente mexeu demais.
Então a cocada, ela tem muito açúcar e aí a gente põe um pouquinho de leite normalmente. Eu ponho leite na minha cocada. Aí a gente mexe demais, se passa do ponto ele açucara, porque aí cozinha demais, né? A Cris Ferrer tá perguntando por que o bolo de cenoura batuma. Essa é uma pergunta também que é muito recorrente. O que acontece? A cenoura, ela tem o suco, bastante água, mas ela tem fibra. Que não é comum, a gente não bota fibra, né, em bolo. O bolo ele tem toda uma leveza que é oriunda da mistura da farinha com os ovos, com açúcar. Então, quando a gente coloca a cenoura, ele fica mais pesado mesmo. Então, é uma característica desse bolo. Quanto menos cenoura você colocar, mais leve ele fica, tá? Mas aí, Bibi, a Bia tá selecionando. Recheio para torta salgada, dicas. Algum recheio bom pra torta salgada. Recheio para torta salgada. Como é que chama a pessoa? Não saber. Faz tempo que eu vi. Faz tempo que ela viu. Na verdade, qualquer torta salgada, a gente vai misturar ingredientes de maneira geral. Então, sei lá, pode ser palmito com brócolis, pode ser frango desfiado com milho, pode ser tomate seco com mussarela, não importa. Você vai fazer essa mistura de ingredientes. Estes ingredientes têm que estar cozidos, não pode botar nada cru, tá? Então, se for o brócolis, ele já tá cozido, se for o frango, ele já tá cozidinho e desfiado, e eu vou colocar ali. E é importante a gente ligar esses recheios sólidos com um creme. Esse creme que vai dar uma liga e deixar o recheio da torta gostoso e cremoso, ele vem normalmente de duas vias. A que eu mais gosto é o creme, é um molhinho branco, é um bechamel. Você pode até fazer só a farinha com leite. Então eu refogo ali os meus legumes, por exemplo. Faço ali uma xícara e meia de leite com farinha de trigo. E coloco, então ele vai cozinhar criando um creme. E esse creme liga todo mundo. E aí você usa na torta. Se não, pode ser o famoso requeijão, que também fica uma delícia. Como fazer merengue italiano? Merengue, vamos falar dos merengues. Tá tudo bem, gente? Tá tudo bem, vocês estão felizes? Quero fazer tiramisu. Eu tô atrasada. Peraí, eu vou lá embaixo pra achar as últimas. Parabéns, muito obrigada. Tá assistindo que seja doce. Receita de mousse de chocolate, vamos fazer. Muito obrigada a todo mundo. Eu vou respondendo aqui as perguntas de acordo com a Bibi. A Bia falou de merengue. Então agora é bem legal que a gente vai falar dos 3 merengues. A gente tem 3 merengues clássicos que a gente usa na confeitaria. Todo merengue é a base de 2 ingredientes: clara de ovo e açúcar. Então a gente tem primeiro, o merengue francês. O merengue francês é o merengue cru. É o famoso suspiro que a gente bate em casa. Então, a gente vai usar uma xícara ou uma medida qualquer de clara de ovo e 2 de açúcar. Eu uso sempre essa proporção. Essa é uma proporção meio clássica, tá? Vocês podem sempre usar. 1 para 2, 1 de clara, 2 de açúcar. Então, para fazer o merengue cru, que é o francês, a gente começa batendo as claras em neve. Quando elas montarem, eu começo a adicionar o açúcar aos pouquinhos. E aí esse açúcar vai estabilizar e fazer essa espuma ficar linda, firme e começa a ficar até mais brilhante. Este merengue a gente vai, por exemplo, colocar num saco para moldar pequenos suspiros, para fazer a pavlova, para fazer uma finalização de uma torta e depois eventualmente colocar no forno, né? Ele é cru. Depois vem o segundo merengue, que é o merengue suíço, que eu acho que para quem não é muito acostumado com confeitaria é o mais legal e fácil de fazer. O merengue suíço, eu vou usar a mesma proporção: 1 xícara ou uma medida em volume de claras e 2 de açúcar. Vou colocar tudo isso numa panelinha e vou mexer com uma espátula no fogo muito baixinho, controlando. Põe e tira, põe e tira. Eu não posso cozinhar as claras, eu só vou aquecê-las até que o açúcar dissolva. E como é que a gente faz isso? Então, você vai ter um potinho do lado assim, ó, que você vai... Põe a mão aqui, tem granulado, tá? Que eu tava comendo brigadeiro.
a gente vai fazendo assim e vai sentindo se o grãozinho já dissolveu. Quando você perceber que o grão do açúcar dissolveu, você bota na batedeira e bate muito até esfriar, que ele vai ficar lindo, que aí já é um dos marshmallows, como a gente chama também informalmente. Esse é o, então, suíço. E o terceiro, que é o italiano, que foi a pergunta que me fizeram, é um merengue onde a gente vai preparar uma calda de açúcar a 115 graus. Então, ele é o mais tecnicamente difícil. Então, a gente vai pegar as claras, deixar na batedeira. Tia Ana, um beijo! Tia Ana quer saber por que o bolo cresce depois e murcha quando sai do forno. Tia Ana, seu bolo estava cru. É isso, vou te contar a verdade. Mas já volto com você, tia. Porque me emocionei, gente. Que a minha tia entra, a gente adora. O merengue italiano, nós vamos colocar, então, as claras na batedeira. Vamos preparar uma calda de açúcar com as 2 xícaras de açúcar e, sei lá, meia xícara, 2/3 de xícara de água. Coloco isso para cozinhar. Esse é o caramelo molhado ou úmido, não posso mexer. Deixa ele cozinhando até chegar na temperatura de 115 graus ou fio fino. Quando ele atingir o fio fino, eu desligo o fogo e vou levar essa calda para a batedeira. Então, eu bato as claras, conforme elas começam a montar, eu vou despejando assim, ó, enfio bem devagarinho essa calda de açúcar, que vai cair nas claras, pasteurizá-las e fazer com que ela vire um marshmallow ou um merengue italiano bem lindo. Fermento e bicarbonato, qual a diferença quando usa? Por que quando coloca fermento no bolo ele muda a cor? Fermento e bicarbonato. É muito interessante que eu fiz essa coisa das lives é muito bacana, né? Porque eu tô tendo uma oportunidade muito boa. Primeiro de conversar com vocês, que tá sendo delicioso. E também de aprender muito. Eu fiz uma live que foi uma aula de bolo com professora de Química e de Biologia do colégio das minhas filhas. E foi bem divertido. O que a professora de Química explicou? Pra gente ter a reação química que vai fazer as bolhas de ar pro bolo crescer, a gente precisa de 2 elementos químicos, ácido e base. O bicarbonato, ele é só base. Então, se eu ponho só o bicarbonato, no meu bolo, na minha receita, tem que ter um pouquinho de alguma coisa ácida. E aí, vocês podem reparar que tem receita que vai dizer, bota um pouquinho de vinagre, umas gotinhas de suco de limão, o iogurte, tudo isso vai dar esse elemento ácido que vai, combinado com o bicarbonato, fazer toda a reação química. Além disso, o bicarbonato, ele escurece as preparações. Então, o bolo de banana fica mais escuro, o bolo de chocolate fica bem pretão, bem bonito. O doce de leite, por exemplo, eu adoro fazer doce de leite, colocar um pouquinho de bicarbonato, que ele fica com aquela cor de, sei lá, meio de caramelo, fica delicioso. Então, o bicarbonato é esse. O fermento, ele tem bicarbonato na sua composição, mas além do bicarbonato, que é base, ele tem elemento ácido. Então, ali já tem tudo que eu preciso. Eu ponho e rapidamente eu consigo o efeito que eu preciso químico. Então, assim, se pedir bicarbonato ou fermento e você não tiver nenhum dos dois, um pode substituir o outro. O bicarbonato, ele é muito forte também, então ele sozinho acaba às vezes deixando um gostinho lá no fundo, um residual, tá? Então, só atenção com isso. Como fazer um bolo ficar fofinho? Pro bolo ficar fofo, são várias coisas. Então, assim, primeiro, entender que bolo é ar. E eu adoro. Toda vez que eu vou dar uma aula de bolo, eu entro na sala fazendo assim. Vamos fazer um exercício de respiração. Por quê? O ar, todo o máximo que a gente conseguir colocar de ar dentro da massa, esse ar, pensa que são bolinhas de ar, milhões de bolinhas de ar, entremeadas com a massa, quando vai pro forno, que tem que estar pré-aquecido, esse ar quente expande, né? O ar quente sobe e vai fazer esse bolo crescer e ficar um monte de bolinha. Isso é fofura no bolo, né? Então, algumas coisas são super importantes. Uma delas é peneirar os secos toda vez. Peneira a farinha, peneira para soltar os grãos. Porque pensa que a farinha tá lá espremida
no saco. Quando você peneira, ela ela cresce de volume. Isso é ar. Depois, claras batidas em neve. Se você gosta de bolinho fofo, mesmo que só mande botar o fermento, bata também as claras em neve, que vai dar mais ainda fofura, né? Pro bolo não despencar, tia Ana, o bolo é o seguinte, o forno sempre pré-aquecido, sempre, não abre o bolo. E ele só sai do forno quando ele tá totalmente cozido, que é quando ele tá firme. Muito mais, teste do palito eu acho difícil, eu faço um teste muito internacional. Chama Lebundation. Vocês conhecem esse? Quero saber se tem algum confeiteiro que já fez esse teste. Eu dou uma bundada no forno para ver se o bolo tá chacoalhando. Se o bolo ainda tá chacoalhando, eu deixo ele lá, nem abro. Se eu dou uma bundada e o bolo tá firme, aí eu vou lá e abro, né? Então, é super importante que pro bolo ficar fofinho todos esses passos. O que mais, Bibi? Qual o melhor tipo de cobertura para fazer para bolo? O melhor tipo de cobertura para bolo, gente, isso não tem uma resposta. Porque, assim, depende muito, né? Eu adoro creme de manteiga. Porque eu acho que o creme de manteiga, o buttercream, que a gente chama, ele tem duas funções. Primeiro, ele é bonito e ele é plástico. E ele é fácil da gente trabalhar com a colher, com a espátula. 2, ele tem uma quantidade boa de gordura, óbvia, de manteiga, e ele umedece o bolo, sabe? Então, ele acaba acrescentando umidade no bolo. Eu acho maravilhoso. Ganache, por exemplo, eu acho lindo e fácil de aplicar. Mas a ganache, se o bolo esfria muito, se tá um dia frio aqui em São Paulo, não sei de onde, tem gente aí do Brasil inteiro, aqui em São Paulo agora tá fazendo um super frio. E aí você deixa o bolo de ganache, mesmo que fora da geladeira, ele endurece. E aí a ganache acaba ficando dura, então o acabamento fica mais seco, né? O merengue é lindo, porque o merengue você faz, você usa o bico, enfim. A cobertura, primeiro, tem a ver com o que você quer de resultado. E 2, a cobertura, ela tem que combinar com o bolo que você tá fazendo. Falando em bolo, ô Luísa, filhota, abre aqui o forno pra mim, pra gente ver esse bolo que tá cheirando. Farinha de trigo com fermento ou sem fermento. Eu não gosto de usar com fermento, porque eu não sei a proporção de fermento que tá ali na farinha. Então, eu tenho dificuldade para trabalhar. Eu acho mais fácil eu adicionar o tanto de fermento que eu quero, porque tem bolo que eu quero mais, tem bolo que eu quero menos. Pode fermento? Pode. Dicas para fazer quindim. Dicas para fazer quindim. Gente, quindim, pudim, creme brulee, que mais? Todo mundo que leva muito ovo, a gente trabalha com o que chama gelificação do ovo. A gelificação do ovo acontece se a gente faz uma temperatura muito baixa. Então, o segredo pro quindim, pro pudim, pro creme brulee, que mais que leva assim bastante ovo? Sei lá, agora não tá me vindo. É muito baixinho o forno por muito, muito tempo, tá? Banho-maria. E assim, deixa o forno até meio entreaberto. Se o seu forno for muito potente, pode deixar ele até aberto, tá? Eu vou desenformar o bolo pra vocês verem. O que mais? Como faz sonho? Ai, gente, sonho é difícil. Não é uma coisa que eu domino muito, tá? Porque o sonho, ele é feito com fermento biológico. Ele é um pão, né? Ele é um pão frito. Então, o sonho, eu não consigo explicar pra vocês assim. Eu peço mil desculpas. Mas um dia eu faço pra vocês, tá? Prometo. Eu tô perguntando aqui alguma receita de buttercream que você falou, as pessoas não sabem fazer. Ó, receita de creme de manteiga, de buttercream, pode ser... Tem várias, tem um monte, mas se a gente só bater manteiga com açúcar de confeiteiro, aquele bem fininho, bater muito. Então, sei lá, pra meio quilo de manteiga, tô exagerando a quantidade, mas só pra uns 300 gramas mais ou menos de açúcar, e aí bate infinitamente na temperatura ambiente e ele vai ficar aquela coisa gostosa e cremosa. Mas a receita de cor eu não tenho, mas eu vou postar, anota aí, Bia, eu vou postar no meu Instagram, vou postar a receita de creme de manteiga. Será que vai dar certo? Tcharam, meu bolo! Ó, pode perguntar? pode. Perguntaram como é que faz pro recheio de morango não soltar Água. Adorei. Pergunta... Olha, um bolo fumegante foi bom, não foi? Ai, que delícia.
Pro morango não soltar água quando a gente... Um beijo pra Recife! Quando a gente vai usar, a gente não pode tirar o cabinho dele. A gente não pode fazer nenhum corte na carninha do morango. Então você vai pegar uma tesoura, tirar as folhinhas e vai deixar aquele pedacinho de pedúnculo, sabe? Bem pequenininho. Deixa aquele pedacinho porque ele vai segurar a água. Se a gente corta, imediatamente ele começa a soltar água. Se você faz esse momento, desse jeito, você vai usar esse morango, vai durar mais tempo, vai ficar, sei lá, uns 3 dias. Então, eu recheio o meu bolo de morango com morangos inteiros. Aí depois, na hora que parte, já começa a sorar, tá bom? Alguma dica pra fazer massa folhada? Antes da massa folhada, eu ouvi uma pergunta aqui que eu achei muito legal. Muito obrigada, Clara Brigadeiros. Que mandou você é sensacional. Olha o bolo que eu fiz, gente. Eu vou postar pra vocês a receita lá também. Buttercream e o bolo, anota aí, tá? Alguém me perguntou, desculpa, não lembro o nome. Qual que é o melhor líquido pra se umedecer os bolos? Eu ia falar essa. Ah, boa. Melhor líquido pra umedecer o bolo. Então, esse bolo não. Esse bolo aqui é um bolo amanteigado. Tem bastante manteiga, ele é gostoso e ele vai ficar bom puro. Mas se fosse um bolo pão de ló pra eu rechear, eu iria querer umedecê-lo. A melhor coisa pra se usar, no meu ponto de vista, é calda de açúcar. 1 para 1. 1 litro de água, 1 quilo de açúcar. Levo isso pro fogo, numa panela, e cozinho até ferver. Precisa ferver e precisa que o açúcar todinho dissolva. Ela vai ficar uma água meio amareladinha. Essa é perfeita. Porque se a gente aromatiza, tem gente que faz. Não tem nada errado, tá, gente? É só ponto de vista. Tem gente que faz com canela, com especiarias. Mas aí você acaba interferindo no sabor do bolo. Então, a água com açúcar, ela é neutra e ela tem 2 funções importantes. Uma é umedecer e a outra é conservar. Porque quando a gente cozinha essa água com açúcar, a gente faz um tipo de conservante, né? Leite não é bom, porque pode azedar o bolo, tá? Então, evitem o leite. Qual foi essa? O meu Instagram, @carolecrema. E a massa folhada. @carolecrema. Eu escrevi aqui o A massa folhada, ela é uma massa intermeada com gordura. Por que ela folha? Eu adoro essa historinha. Então, você imagina que você vai ter... Ó, vou pegar aqui um papel sujinho de chocolate, que a gente tá na cozinha. Eu vou pegar uma massa e abrir. Essa massa normalmente é feita à base de um pouquinho de manteiga, farinha, ovo, até vinagre vai um pouquinho na massa folhada. Uma massa que a gente sova, fica uma massinha lisa. E aí eu vou abrir essa massa. Aí a gente vai colocar manteiga aqui, ó, uma camada. É quase 1 para 1. Uma camadona assim de manteiga. E aí a gente vai dobrar, ó. Eu dobro 1 e 2. Só de eu fazer essa dobra, eu já vou ter massa, gordura, massa, manteiga, massa, manteiga, massa, manteiga. Já vão ter 6 folhas aqui. Você tem Instagram? Eu não sei fazer isso. Eu faço depois. Tá. Daí, eu descanso essa massa na geladeira. Beijo pra Portugal! Daí eu abro essa massa de novo. E aí, eu dobro de novo. Tchum, tchum. E aí, dá 6, aí vira progressão geométrica. Aí, 6 vira 36, e 36 vira 100 e não sei o quê, e assim vai indo. Então, massa folhada é um processo super minucioso, trabalhoso e exige um ambiente bem gelado. Por quê? Porque a gente põe uma quantidade enorme de manteiga na massa folhada. E conforme e descansa, né, na geladeira entre uma dobra e outra. E aí, se o seu ambiente estiver muito quente, a manteiga escorrega, né? Então ela sai de dentro da massa e não dá um resultado tão legal, tá? Como é que você faz o seu bolo de coco? Alguma dica? Onde que você tem gravado? Tem um IGTV. Tá no IGTV, né? No seu Instagram? No meu Instagram. Não lembro. Deixa eu fixar seu Instagram. Pô, fixa meu Instagram. Minha filha vai aparecer. Muito bonita. Não vou aparecer. Ela não vai aparecer. Eu vou virar. Você vai aparecer. Enquanto isso, vai falando do bolo de coco, então. O meu bolo de coco é uma receita. Tem no meu Instagram.
depois vocês olham. Tem lá, se vocês virem, tem uma foto do bolo de coco e os ingredientes. O que que eu faço? Eu faço uma massa muito parecida com um pão de ló. Mas é uma massa que tem um teor de açúcar maior. Peraí, voltei. É uma massa de bolo. O chefe João Marcelo está na live falou que é no seu bolo de coco. Chefe João Marcelo, um beijo! Quanta gente querida. O que que acontece? A gente tem, então, uma massa com bastante açúcar, porque o açúcar, ele gosta de água, ele suga a água. Então, você vai fazer um pão de ló com um pouco mais de açúcar. A receita tá lá escrita, tá? Tá no meu Instagram, tudo bonitinho, que eu não lembro de cor. Faço as 2 xícaras de farinha, são 3 de açúcar, então é mais açúcar do que farinha. E aí, assa esse bolo. Quando ele sai do forno, eu furo e jogo a calda, que é leite normal, leite condensado e leite de coco. Umedeço esse bolo. Deixo ele descansando no freezer de um dia para o outro. Porque aí ele tá bem congelado e aí a gente consegue, no dia seguinte, desenformar, cortar, passa no coco e embrulha, tá? Não tem segredo. O que tem são esses passos. Então, no dia 1, você vai assar o bolo e banhar com a calda, com ele ainda quente, morninho. No outro dia, deixando congelado, eu vou cortar e embrulhar. E aí você mantém ou no congelador ou resfriado. Ele dura 5 dias. Pediram várias pessoas falando pra como faz o brownie com aquela casquinha dele. O brownie, pra ele ficar com aquela casquinha sequinha, tem um segredo que eu acho, é um pouco de mandinga, sabe mandinga? Aquelas coisas que a gente acha que, não sei se é bem assim. Então, que é o seguinte, você vai, a ordem como você coloca os ingredientes. Então, no brownie a gente tem açúcar, ovo, manteiga, chocolate, farinha. São esses 5 ingredientes. Então, a gente começa derretendo o açúcar com a manteiga, entra com o açúcar, os ovos só depois do açúcar e por último a farinha. Então, nessa ordem. Então, chocolate com manteiga, açúcar, ovo, farinha. Mistura bem e leva para assar. Quanto mais açúcar tiver a sua massa, mais puxa-puxa ele vai ficar e mais cascudinho ele fica também. Pediram aqui falar do bolo chiffon. O que é um bolo chiffon? O bolo chiffon eu acho muito legal. O bolo chiffon, ele tem 2 coisas importantes. A primeira delas, ele é um bolo como um bolo normal, tá? Então é um bolo que ele é até mais líquido, ele é um bolo de uma massa mais líquida, leva bastante, eu uso suco de laranja ou leite, dependendo do que for, né? Do sabor que for esse bolo. E aí a gente vai colocar, além do fermento, a gente põe também as claras em neve. Então isso dá um double fofura nele. A gente também assa o bolo chiffon numa forma sem untar, que é uma forma específica de furo no meio, que sai o fundo, para depois ficar fácil da gente desenformar, tá? Quando o bolo assa numa forma sem untar, o que ele faz? Ele vai escalando, conforme ele vai aquecendo, né? Ele vai crescendo, escala assim, ó. E ele gruda, todo na parede da forma. Isso faz o bolo não descer. Aliás, isso também, tia Ana, se você, pro bolo não afundar depois que sai do forno, não unta a lateral. Bolo a gente unta só o fundo, tá? A não ser que seja um bolo super dessas formas cheias de desenho. E aí, esse bolo, depois de assado, tá totalmente grudado, porque não tem nada, nem o fundo. Eu vou virar ele de ponta cabeça e ele vai descansar como o panetone. Ele descansa esticando. E é super legal, porque aí ele fica ainda mais fofo. Então, quando você corta, ele é uma nuvem. Eu adoro fazer bolo chiffon. Anota aí, Bia, eu vou fazer bolo chiffon também lá no meu Instagram. Bolo chiffon. Quero contar pra vocês um pouquinho que esse brinco é do Carlos Pena, que é lá de Minas Gerais. Eu comprei uma vez aqui em São Paulo, que ele tava numa feira. Vou colocar lá pra depois, se vocês quiserem. E essa doma que tá recebendo muito elogio. É um presente que eu ganhei da Adriana Barra, que é uma estilista, ela faz estampas maravilhosas e ela fez pra mim. Então essa aqui, só eu vou ter. Mas vou ter sempre só pra estar perto de vocês, tá bom? Então essa aqui tô tendo muitos elogios aí
né? Mais pergunta? Olha que lindo, mais pergunta. Olha esse bolo. Dá alguma dica pra fazer um pudim bom? Pudim. Pudim, nossa senhora, eu tô toda melada. Pudim é o seguinte, uma lata de leite condensado, pudim de leite condensado. Uma lata de leite, a mesma medida de leite. E normalmente a gente punha 3 ovos, né? A receita assim mais basicona. Eu ponho 3 ovos e 4 gemas. Então eu uso 7 ovos, sendo 3 inteiros e 4 só a gema. Quanto mais gema, mais denso ele vai ficar. É mais gordura e é mais emulsificante. A gema tem essa característica de dar essa ligada e deixar super, super, super cremoso. Então, a gente faz isso, caramela a forma e deixa depois no forno muito baixinho, por muito tempo. Aqui em casa, quando eu faço um pudim, nessa receita que eu falei pra vocês agora, ele chega a ficar 2 horas no forno, 2 horas e pouquinho, no forno mais baixinho do mundo, por muito, muito tempo, tá? E o pudim certo, não tem bom ou ruim, tá? Bom é o que você gosta e ruim é o que você não gosta. Eu acredito nisso. Mas uma coisa interessante é a gente saber que o pudim com furinhos é um pudim errado. É um pudim, por que faz o furo? Você cozinha numa temperatura muito, muito, muito alta. Quando a gente faz aquele pudim de forno, de fogão, sabe? Na boca do fogão, normalmente ele fica assim. Por quê? Cozinhar uma temperatura alta. Então, em vez de gelificar o ovo, ele cozinha. E aí, o ovo, quando cozinha, ele retrai e solta água. Então, você vai ver que todo pudim que tem furinho, esse furinho é o espaço onde estava o ovo. E pode perceber que você corta o pudim, ele solta um pouquinho de água, ele chora um pouquinho. E essa água que saiu do ovo. Então, tecnicamente tá errado de furinho, mas se você gosta, por favor, continue comendo do jeito que você gosta, porque a melhor coisa da vida é a gente comer o que a gente gosta, não é? Tanto certo, tanto errado, não vai servir para as visitas, nem pra gente se for lá no que seja doce. Agora, pra você, pra sua família, olha, por favor, é isso aí. Que mais, Bibi? Alguém perguntou de massa de cheesecake. Ah, olha lá, tá cheio de gente aqui que gosta com furinhos. Olha, não tem problema nenhum. Cadê? Desde criança. Quem que falou? Renata, acho que é Renata, não tem problema, Renata. Então se joga no furinho que isso é melhor. A massa para cheesecake é a massa de biscoito. Eu uso um pacote de biscoito, Maria ou Maisena, triturado com 50 gramas de manteiga. Dou uma... Rapidinho, só perguntando no pudim, muita gente perguntou como faz pra não ficar com gosto de ovo. Já volto. Prensa, sim. E aí a massa da cheesecake tem muita gente que não pré-assa. Eu gosto de pré-assar. Porque aí, se você pré-assa uns 15 minutos, ela fica mais firminha. E como o recheio do cheesecake é um recheio úmido, mole, quando você coloca, ele tende a umedecer a massa. Então, pra ficar bem crocante, dá uma pré-assada. E aí o pessoal perguntou, como é que faz pro pudim não ficar com gosto de ovo? Se ele assar o tempo que ele tem que assar, não vai ficar. Ovo não tem essa coisa de gosto ou não gosto. O ovo é o seguinte, se você assar direito, bater direito, proceder do jeito que o ovo precisa, ele não fica com gosto. Agora, se cozinhar de menos, vai ficar com gosto de ovo, tá? E não precisa tirar pele de gema. Isso é outra coisa que é um mito e que não tem necessidade, tá bom? A gente, sim, deve abrir o ovo na hora. Não pode abrir o ovo e deixar ele lá porque ele resseca. Mas abrir o ovo, coloca e beleza. A gente só peneira a gema se for pra fazer um quindim, porque tem muita gema e a gente quer uma textura mais lisinha. Pra fazer os ovos, não é ovos moles, como é que chama aquilo, gente? Fios de ovos, que a gente precisa da gema bem, bem fluida, tá bom? Não tem problema nenhum. Como pra... Pode fazer pergunta. Muito obrigada, Kátia, Lelê, Thaís. Alguma receita de cookie que você tem? Ai, receita de cabeça, gente, eu não sei nenhuma, sabia? Porque eu leio ou invento. Isso é uma coisa que eu faço também, que os confeiteiros que não me ouçam, porque eu não sou confeiteira, eu tô aqui aprendendo todo dia, graças a Deus. Eu faço muitas coisas no olho, mas eu não tenho uma receita de cookie assim, de cabeça. Tá? Beijo pra Maceió. Essa receita desse bolo de chocolate, ó, que eu fiz agora, eu vou colocar pra vocês no meu Instagram
saindo daqui, tá bom? Acabando de dar dicas pra fazer bolo vulcão. Bolo vulcão. Acabei de fazer um bolo vulcão pela primeira vez. O bolo vulcão nada mais é do que um bolo com furo no meio, que você enche o furo de recheio ou mesmo a coisa da cobertura e cobre. E aí, quando você corta, cai aquele vulcão. É muito delícia, né? Na verdade, o único segredo, eu acho, é a textura desse recheio, dessa cobertura. Não pode ser duro, tem que ser uma coisa bem molinha e que ao mesmo tempo se segure, né? Então, o brigadeiro não pode ser o ponto de enrolar. Tem que ser um ponto de enrolar levemente alongado com um pouquinho de leite, porque senão, quando você corta, ele fica firme, ele não dá aquele efeito. Então, a textura do recheio tem tudo a ver com o bolo vulcão, tá? Principalmente do recheio, porque quando você abre, ele vai. Uau, muito delicioso. Ensino uma receita de cuca de banana, ensino qualquer dia. Eu tô fazendo bastante receita lá no meu Instagram, então procurem por lá. Aqui é pra conversar, pra bater papo. Receita de cor eu não sei nenhuma. Adoraria, mas é mais difícil, né? Então a gente vai... Amiguinho do Lucas Coraza. O Lucas Coraza tem receita de cookie maravilhosa, né? Grande abraço. Ai, que delícia. Torta de nozes, leva farinha de rosca. Torta de nozes, que tem gente que chama de torta e tem gente que chama de bolo. Que é aquela que a gente faz os ovos batidos com açúcar, as nozes moídas e sim leva um pouquinho de farinha de rosca. Essa farinha de rosca, ela é usada para secar o excesso de gordura das nozes, tá bom? Um beijo pra Ilhabela! Muito bom! O pudim de furinhos. O melhor é furadinho? Depende. O melhor é o que você gosta, tá? Falaram aqui pra você falar um pouco sobre a diferença dos materiais das formas para assar os bolos. Tipo assim. Boa pergunta. A diferença do material das formas pra gente assar bolos. O que acontece? O bolo, ele não gosta de forma muito pesada, que retém muito calor, porque ele vai ficar cascudo. Então, alumínio é ótimo. Silicone de boa qualidade é ótimo também. Essas que são com acabamento antiaderente também são boas. Eu não gosto de forma pesada. Vidro, eu não gosto. Ou aquelas, às vezes você vai comprar, você pega e fala, nossa, essa forma é muito pesada. E aí, o que pode acontecer é que seu bolo vai ficar cascudo. E aí não é legal, tá bom? Muito bem. Que brinco lindo. Obrigada. Dica pra fazer clara em neve, ponto certo. O ponto certo de clara em neve é sempre menos do que a gente acha. Se a clara ficar muito dura, o que acontece? A clara, ela tem na composição dela duas coisas importantes. A albumina, que é a proteína, e água. Se a gente bate muito, 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 fica aquela coisa dura, a albumina se separa da água, ela quebra e você vai ver que você vai adicionar essas claras a algum preparo e você vai ver uma aguinha no fundo. E essa aguinha, ela veio, eu falo, não choveu na sua batedeira. Se não choveu na sua batedeira, essa aguinha é das claras, que tá no lugar errado, né? Então, o ideal é que as claras estejam firmes, mas cremosas. Até porque, se a gente bate demasiadamente, o que acontece? Na hora da gente incorporar essas claras a uma preparação, a gente precisa fazer força para desmanchar. E isso não é legal, porque a gente bate as claras em neve para absorver bastante ar e aerar aquela preparação. Se eu bato excessivamente, depois eu fico esmagando e matando esse ar, não valeu nada o meu trabalho. Então, assim, quando você fala, nossa, daqui a pouco tá pronto, desliga que já vai estar. Quando sobe o globo da batedeira, ou as pás da batedeira, tem que estar um fio. Não pode ser aquela coisa que sobe e rasga todas as claras. Tá bom? Só uma coisa. Só uma coisa que eu já vou ter que me despedir, gente. Que hora que passou mais rápido. Se os ingredientes sem lactose, você acha que dá o mesmo resultado? Ingredientes sem lactose, a grande maioria dá o mesmo resultado, tá, gente? Os leites vegetais são super legais e cada vez melhores pra gente conseguir trabalhar, enfim, usar. Então, pode sim substituir. A gente tem hoje muita coisa bacana para vocês usarem. E agora eu quero dar uma despedida, porque eu podia ficar aqui a noite inteira batendo papo, que tá muito gostoso. Estou muito feliz de ter todo mundo aí parado um pouquinho para me escutar e tá comigo. Muito obrigada, GNT, Inhaque, por me convidarem, por me emprestarem o Instagram de vocês para eu ficar aqui
perto de vocês. Fiquem em casa, fiquem bem. Aproveitem muito esse tempo, que vai ter um dia que eu tenho certeza que a gente vai ter muita saudade de quando a gente estava em casa, perto dos filhos, ou perto dos pais, ou perto do marido, do amigo que mora junto, enfim, de quem tá aí perto de você. Quem é da confeitaria, da cozinha, aproveita, testa, vai pra cozinha, faz receita diferente, tá bom? E sempre que precisarem, eu tô super à disposição. O meu Instagram ficou aqui, marcadinho aqui embaixo, que é Carole Crema. Então, espero vocês, me mandem perguntas que sempre que eu puder eu respondo. Saindo daqui, eu vou pra lá, vou postar da onde é meu brinco pra vocês ficarem, todo mundo poder ficar com a gente e comprar o mesmo brinco. E também vou colocar a receita deste bolo de chocolate delicioso. Que eu aceito. E é do chiffon. Não, esse chiffon eu não vou postar só. Eu vou fazer um chiffon. Porque o chiffon é legal fazer. Vou colocar o buttercream e vou colocar o bolo de chocolate agora. E aí, durante a semana, eu vou fazer um bolo de chiffon pra vocês e deixar lá no IGTV salvo. Tá bom? Muito obrigada, GNT. Muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. Que seja sempre doce a nossa vida. E contem comigo, tá bom? Um beijo.